desafio certo ou errado. Tema, vírgula. Eu quero ver como você se sai. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. O vídeo de hoje é diferente. Eu vou chamar esta aula de desafio certo ou errado. É um teste, como os outros testes que eu já faço aqui no canal. Mas, em vez de trazer uma frase com uma lacuna para ser preenchida, eu vou trazer o conceito, uma afirmação sobre o tema de hoje, que é vírgula, e você vai dizer se esta afirmação está certa ou errada. Vamos começar o jogo? O nosso desafio tem 5 questões e a primeira traz o seguinte item. O aposto sempre vem isolado por vírgulas. Certo ou errado? Você pode pensar aí, se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo que eu já vou trazer a resposta e a explicação. O aposto sempre vem isolado por vírgulas. Errado! O aposto é um termo da oração cuja função é explicar melhor o sentido do termo a que se refere. O aposto explicativo vem sim isolado por vírgulas, o aposto explicativo, como no seguinte exemplo. Um dos meus escritores preferidos, vírgula, Guimarães Rosa, vírgula, nasceu em Minas Gerais, meu conterrâneo. Então, qual é o aposto? O aposto aqui é Guimarães Rosa. Como se trata de um aposto explicativo, ele vem entre vírgulas. Mas há outros tipos de aposto. E o aposto especificativo, por exemplo, não vem isolado por vírgulas. Então, veja o seguinte exemplo. O escritor Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais. Veja, aqui nós temos Guimarães Rosa, continua sendo aposto, mas não é um aposto explicativo, trata-se de um aposto especificativo. E esse aposto especificativo não vem isolado por vírgulas. Então, a frase, o aposto sempre vem isolado por vírgulas, está errada. Vocês precisam tomar muito cuidado com as palavras sempre e nunca em língua portuguesa, tá? Elas são muito fortes, essas palavras. Vamos para o próximo item, que você vai julgar se está certo ou errado. Não pode haver vírgula antes da conjunção aditiva e. E aí? Isso tá certo ou tá errado? Isso está errado. Isso mesmo, gente. A conjunção aditiva e liga orações coordenadas. Geralmente, as orações coordenadas aditivas iniciadas pela conjunção e não são separadas por vírgula. Geralmente, não são. Veja o exemplo. Eu me senti motivado e comecei a estudar de forma séria. Aqui nós temos a oração coordenada eu me senti motivado e a outra oração coordenada aditiva, iniciada pela conjunção e comecei a estudar de forma séria. E essas duas orações não são separadas por vírgula. Aqui eu não posso colocar uma vírgula antes da conjunção e. Mas, se os sujeitos das duas orações coordenadas forem diferentes, eu posso sim colocar uma vírgula antes da conjunção e. Essa vírgula é facultativa, eu gosto de colocar. Então, veja o seguinte exemplo. A aula foi motivadora, vírgula,
e eu comecei a estudar de forma séria. Veja que aqui nós temos a oração coordenada, a aula foi motivadora, cujo sujeito é o termo a aula, e a outra oração coordenada, iniciada pela conjunção aditiva e eu comecei a estudar de forma séria, cujo sujeito é o pronome eu. Então, veja, aqui nós temos dois sujeitos diferentes, a aula e eu. As duas orações têm sujeitos diferentes. Então, eu posso colocar vírgula antes da conjunção aditiva e, sim. Portanto, o item não pode haver vírgula antes da conjunção aditiva e está errado, porque pode haver sim. Terceiro item do nosso desafio sobre vírgula. A vírgula muda o sentido das orações subordinadas adjetivas. E aí, isso está certo ou errado? Se quiser, já falei, pode pausar o vídeo para você pensar aí com calma, porque eu já vou dar a resposta. Esse item está certo! A vírgula muda, sim, o sentido das orações subordinadas adjetivas. Existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas, as explicativas e as restritivas. Muita gente decora que as orações coordenadas adjetivas explicativas vêm entre vírgulas. As orações subordinadas adjetivas restritivas não vêm entre vírgulas. É errado decorar isso? Não, não é errado decorar isso, mas se você só decorar isso e não conseguir entender a diferença de sentido entre os dois tipos de oração, você vai errar na hora da prova. Não adianta só decorar. A explicativa tem vírgula, a restritiva não tem vírgula. Se você não souber que a vírgula altera o sentido, não só a classificação dessas orações, a vírgula altera o sentido. E a maioria das provas, hoje em dia, pede para que você identifique os sentidos diferentes, porque não adianta só decorar, né, gente? Você precisa entender. A língua vai muito além da decoreba. Então, vou trazer aqui dois exemplos. Meu carro, vírgula, que está na oficina, vírgula, está fazendo falta. Aqui nós temos a oração principal, meu carro está fazendo falta, e a oração subordinada adjetiva explicativa, que está na oficina. Veja que a oração subordinada adjetiva explicativa está entre vírgulas, está explicando, né? É uma explicação a respeito do meu carro. Agora, vamos ver o segundo trecho, né? O segundo período. Meu carro que está na oficina está fazendo falta, sem nenhuma vírgula. A oração principal continua sendo meu carro está fazendo falta, a oração subordinada adjetiva continua sendo que está na oficina, mas aqui essa subordinada adjetiva passa a ser classificada como restritiva. Muito bem, eu proponho agora um exercício para você. Pause o vídeo se você precisar, sempre falo isso, pause o vídeo, mas um exercício de raciocínio. Qual a diferença de sentido entre esses dois períodos, com vírgula e sem vírgula? Eu vou explicar. Se eu coloco a vírgula, meu carro, que está na oficina, está fazendo falta. Eu quero dizer que eu tenho apenas um carro, só tenho um carro e ele está na oficina, por isso que está fazendo falta. Meu carro, aí eu explico, que carro? É o carro que está na oficina, é meu único carro e ele está na oficina, está fazendo falta. Agora, se eu retiro as vírgulas, muda-se completamente o sentido. Meu carro que está na oficina está fazendo falta, isso quer dizer que eu tenho mais de um carro. E um deles, aquele que está na oficina, está fazendo falta. Portanto, a vírgula muda o sentido das orações subordinadas adjetivas. Essa afirmação está correta. Vamos para o quarto item do nosso desafio. Nunca há vírgula entre sujeito e predicado. E aí? Esse item está certo ou está errado?
O item está errado. Como assim, professora? É a principal regra de vírgula, não pode separar sujeito e predicado de vírgula. Vamos por partes. Normalmente, não há vírgula entre sujeito e predicado, isso é fato. Como no exemplo, aquele menino de tênis vermelho dança muito bem. Qual é o sujeito dessa oração? Aquele menino de tênis vermelho. E o predicado? Dança muito bem. Ainda que o sujeito seja longo, aquele menino de tênis vermelho, né, é um sujeito longo, não posso separar o sujeito do predicado de jeito nenhum. Ah, professor, e se eu precisar respirar? Não vai colocar vírgula. Vírgula não é para respirar, tá? Não pode separar sujeito do predicado com vírgula, mas se o sujeito for uma oração, se for um sujeito oracional, eu posso sim separar o sujeito do predicado com vírgula, como no seguinte exemplo. Quem pratica atividades físicas vive melhor. Qual é o sujeito do predicado vive melhor? Quem pratica atividades físicas. Veja que nesse sujeito eu tenho um verbo. É a forma verbal aqui, pratica. Se eu tenho um verbo nesse sujeito, trata-se de um sujeito oracional. Se tem verbo, é oração, certo? Se tem verbo, é oração. Então, como aqui eu tenho um sujeito oracional, quem pratica atividades físicas, e aí o predicado vive melhor, eu posso ou não separar esse sujeito do predicado. Então, as duas formas estão corretas. Quem pratica atividades físicas vive melhor, e quem pratica atividades físicas, vírgula, vive melhor. Tanto faz. Então, nesse caso, eu posso sim separar sujeito do predicado. E também se houver um termo intruso ali entre o sujeito e o predicado, esse termo será isolado por vírgulas, como no exemplo. A professora de matemática, vírgula, se não me engano, vírgula, vai faltar hoje. Então, veja. Vamos pensar no trecho. A professora de matemática vai faltar hoje. Nessa oração, professora de matemática vai faltar hoje. Eu não posso separar a professora de matemática, que é o sujeito, do predicado vai faltar hoje com uma vírgula. Isso eu não posso fazer. Mas veja que aqui eu introduzi uma oração. Ela está intrusa, ela está no meio aí do sujeito e do predicado. Então, se não me engano. Então, se não me engano, como é uma oração intercalada, como é uma oração que está aí no meio, eu preciso isolá-la, né, com vírgulas, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, veja, aqui não tem vírgula entre sujeito e predicado. Eu não coloquei vírgula aqui por causa da oração a professora de matemática vai faltar hoje. As duas vírgulas aqui foram empregadas para isolar uma oração intrusa, se não me engano. Beleza? Então, sim, pode haver vírgula entre sujeito e predicado. Como eu já disse, a palavra nunca é muito forte, você sempre precisa analisar o contexto. E para terminar, quinto e último item do nosso desafio de hoje, diz o seguinte: o vocativo sempre vem isolado por vírgulas. Esse item está certo ou está errado? E aí, o vocativo sempre vem isolado por vírgulas? O que se afirma nesse item está certo. Professora, você falou que tem que tomar cuidado com as palavras sempre e nunca. Sim, tem que tomar cuidado, mas às vezes elas funcionam. E neste caso, sim, o vocativo sempre vem isolado por vírgulas. Se o vocativo está no começo da frase, eu coloco o vocativo, vírgula, e a frase. Se o vocativo está no meio da frase, eu começo a frase, separo o vocativo com uma vírgula antes e uma depois. E se o vocativo está no final da frase, eu coloco a frase, vírgula, o vocativo. O que é vocativo, professora? É aquele termo que eu utilizo para chamar a pessoa com quem eu estou conversando. Exemplos. Professora, vírgula. Agora entendi. O vocativo é professora. Eu estou falando com a professora. Esse vocativo deve ser isolado por vírgula.
Outro exemplo. A vida, meu caro amigo, passa rápido. Vocativo, meu caro amigo. Eu estou chamando a pessoa com quem eu estou conversando de meu caro amigo. Então, eu vou isolar esse vocativo. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. E o terceiro e último exemplo de vocativo. Fique tranquilo, Pedro. Fique tranquilo, vírgula, Pedro. Eu estou falando com o Pedro, portanto, chamei ele aí pelo nome, devo colocar uma vírgula antes. Ok, gente? O vocativo sempre vem isolado por vírgulas. Sim, isso está certo. Eu quero saber se você gostou desse novo formato e quantas questões do nosso desafio você acertou? Lembre-se de deixar o gostei neste vídeo e de verificar se você já está inscrito no canal. Eu sei muito bem que muita gente assiste às nossas aulas e não se inscreve. Gente, por favor, né? É rapidinho, é só se inscrever. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!